prometido e cumprido a segunda parte de período regencial. Vamos embora. Anota tudo, resolve as questões e aproveita essas férias também para descansar, mas para não perder a rotina de estudo e de revisão, tá? Vamos lá. Fazendo só uma retrospectiva da aulinha passada, a primeira parte, a gente falou da crise do primeiro reinado, os fatores. Na verdade, a gente acabou falando de todo o primeiro reinado. Desde a proclamação da República, as características principais da Constituição de 1824, que foi outorgada. A gente falou da Confederação do Equador, mais um movimento em Pernambuco pró-independência, que acabou não dando certo, né? A gente falou também, deixa eu ver, do Tratado de Amizade assinado entre Brasil e Portugal, o grande prejuízo econômico que o Brasil teve com esse tratado e o mal-estar que foi gerado aqui para os críticos de Dom Pedro I. Depois, a derrota, aliás, antes, a morte de Dom João VI e o impasse. Dom Pedro I assume ou não o governo português. A gente viu que ele acabou abdicando, isso gerou uma guerra entre ele e o irmão dele, Dom Miguel, pelo trono que seria da filha de Dom Pedro, Dona Maria Glória. Vimos também a Guerra da Cisplatina. O Brasil perde a Guerra da Cisplatina para o Uruguai, que fica independente, mas o Brasil consegue evitar que Uruguai e Argentina se unifiquem. Depois, falamos dos momentos finais ali, a morte de Líbero Badaró, o assassinato do jornalista que era crítico ao governo de Dom Pedro, um liberal. Morre um liberal, mas não morre a liberdade, a grande frase deixada por ele, segundo as manchetes da época. Depois da tentativa de Dom Pedro ir para Minas, fazer uma turnê, conseguir apoio, que não deu certo, e a volta dele, que aparentemente triunfal, bem recepcionada pelos portugueses, mas que acabou não dando certo. Houve a famosa Noite das Garrafadas. Por fim, do fim, a festa que Dom Pedro fez de 13 anos de idade para sua filha Dona Maria Glória, aquela mesma que estava para assumir o trono português, mas que só tinha 8 anos de idade na época, lá em 1826. Em 1831, comemorava seu aniversário, quando nas ruas do Rio de Janeiro começaram novos protestos e Dom Pedro, em meio à festa, acaba abdicando e indo embora dias depois do Brasil. Dom Pedro deixa aqui o seu filho Dom Pedro de Alcântara, o famoso Dom Pedro II, futuro Dom Pedro II, com apenas 5 anos de idade, vamos lembrar, ele não podia assumir o trono brasileiro, ele precisava ter 18 anos, assim como a sua irmã Dona Maria Glória ainda esperava completar 18 para ter idade de assumir o trono português. Nesse período criou-se uma regência, um governo regencial, ou seja, representantes até que Dom Pedro assumisse ali o trono com 18 anos, e a gente viu as condições colocadas lá na Constituição de 24. Por exemplo, na ausência do imperador, na abdicação dele, Dom Pedro assumiria, na menor idade dele, um parente, um chegado de segundo grau, com mais de 25 anos assumiria, não tinha ninguém. Depois, o Congresso, a Assembleia Nacional, indicaria 3 representantes, mas a Assembleia estava de férias. E, por fim, a escolha de 3 representantes provisórios com a regência trina provisória. Bom, nessa aula, partindo em diante, a gente vai falar das características de cada um desses períodos. Vamos lá, boa viagem e aproveita, tá? Sim, mas esse tema é muito recorrente no Enem, não tanto quanto outros, como, por exemplo, escravidão, o governo de Getúlio Vargas, mas bom lembrar que ele já foi cobrado sim. E a gente, em sala de aula, vai colocar algumas das questões e das competências e habilidades que foram cobradas sobre este objeto de conhecimento, tá? Vamos lá. A regência trina provisória, que foi justamente aquela que, enfim, governou o Brasil, representou o menino Dom Pedro até que ele fizesse ali os 18 anos. Ela foi formada, deixa eu diminuir minha imagem aqui para não ficar na frente desses senhores. Ela foi formada por 3 carreiristas, né, políticos, militares aqui no Brasil. Francisco de Lima e Silva, o pai do futuro Duque de Caxias, né? O Marquês de Caravelas, que era um político ali, né, tradicional
do centro, do sudeste, enfim, brasileiro, que já teve atuação no Rio Grande do Sul, e o Nicolau Campos Vergueiro, que era um senador paulista muito famoso e que vai ser muito falado lá no segundo reinado, que foi um dos caras que impulsionou a imigração no Brasil, após a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico internacional de escravos. Mas voltando para cá, esses três, você não precisa se preocupar com esses nomes. Em que sentido? Calma. Claro que todo conhecimento é importante, quanto mais, melhor. Mas os vestibulares, o Enem não vai chegar para você e não vai perguntar efetivamente sobre Marquês de Caravelas. Não se preocupa com isso, não. Lembra que o Enem é uma prova que ela gosta de analisar causas, desdobramentos, as competências, competência 1, cultura, 2, relações entre estados, formação de territórios, 3, movimentos sociais, o papel da justiça, 4, economia, o avanço da tecnologia, a espacialização das economias, 5, cidadania e direitos, constituições, 6, relação homem e meio. Então, foca sobretudo nesses aspectos na hora de fazer a sua revisão para o Enem e focar para se preparar nesse concurso. Então vamos lá, esses três senhores, deixa eu parar aqui para tomar um chazinho mate, estou saudável. Esses três senhores, eles aproveitaram esse momento curto de regência, durou pouco mais aí de 2 meses, regência trina, e eles, como eram todos brasileiros, eles acabaram tomando medidas muito ligeiras para evitar que os portugueses que residiam no Brasil tentassem uma volta de Dom Pedro ou reverter a abdicação dele. Então, a grande característica da regência trina provisória é o antilusitanismo. Coloca aí, antilusitanismo. Se você lembrar, a gente falou, por exemplo, na Confederação do Equador, em sala de aula presencial, na Revolução dos Padres, que havia um componente muito forte aqui em Pernambuco, que era a lusofobia, né? A aversão aos portugueses. Então, isso vai caracterizar de fato esse período, né? Porque assim que Dom Pedro vai embora, são registrados diversos ataques pelo Brasil, sobretudo nas regiões onde se encontravam mais portugueses. Você encontrou ataques em Recife, encontrou ataques em Belém, relativamente alguns ataques no Rio de Janeiro. Então eram brasileiros se aproveitando da ausência de Dom Pedro, que era um português, que era considerado um protetor dos portugueses aqui pelos próprios portugueses, e começaram a atacar casas de portugueses incendiadas, comércios atacados. E politicamente a regência trina, primeiro, se encarregou de impedir que os portugueses chegassem, por exemplo, ao exército. Os portugueses não podiam mais comandar, ter cargos de alto oficialato no exército brasileiro. Segundo, é bom lembrar que Dom Pedro tentou se fortalecer, Dom Pedro I, quando estava no poder ainda, com um ministério formado por portugueses. Então essa regência trina provisória, ela garantiu que os ministérios no Brasil, o poder executivo, estivesse todo na mão apenas de brasileiros. Então, brasileiros no exército, brasileiros nas pastas ministeriais, e os portugueses estão perdendo ali seu espaço, seu relativo espaço. Também houve, nessa época, a libertação dos presos por crimes políticos. É bom lembrar que Dom Pedro, como a gente já mencionou, era autoritário. Então, esses três políticos provisórios, regentes, trataram de, quem tiver preso por crime político, por crime de opinião contra Dom Pedro, estará solto. Era uma maneira também de fortalecer a presença dos críticos a Dom Pedro e blindar, de qualquer maneira, a impossibilidade dele vir, ou seja, ele não vem. Tá? Terminada essa fase, com a volta da Assembleia, tá? O que a Assembleia vai fazer? Vai nomear mais 3 políticos e vai criar a regência trina permanente. Essa aí. Essa foi um pouco mais longa, né? Ela durou ali de junho de 31, enquanto a regência trina provisória ela foi de abril até junho de 31, né? A regência trina permanente vai de 31 até 34. Foram 3 anos. Lembra que eu falei para vocês que a regência trina permanente, como já diz o nome aí,
ela deveria vigorar até que Dom Pedro assumisse o trono com seus 18 anos, mas isso não vai acontecer através do ato adicional que eu já antecipei e vou explicar melhor já já. Então vamos lá, repetindo. Dom Pedro I renuncia, abdica. Dom Pedro II não tem 18 anos, tem 5. Cria-se uma regência, inicialmente pela Assembleia está de férias, uma regência trina provisória. Nesse período, há uma lusofobia, há esse elemento muito forte, e os regentes vão se preocupar sobretudo, claro que há outras mudanças, mas as principais delas, entre elas foi, de repente, foram de afastar os portugueses do poder do exército e evitar qualquer tentativa de volta de Dom Pedro. Passado esse período, a Assembleia ou o Congresso vai escolher novos 3 nomes. Novos entre aspas, né? Por exemplo, Francisco de Lima e Silva, o mesmo militar, ele permanece no poder, o pai do futuro Duque de Caxias, tá, como regente permanente agora. O Marquês de Monte Alegre, que era o representante do sul do país, tá? E o João Braulio Muniz, que era o representante do norte do país. Então, o que a gente vai ter aí? Eu coloquei essa imagem aí, né? Eu não sei, eu acho que é do WhatsApp que eu coloquei, porque eu não encontrei nenhum registro do Braulio Muniz, o terceiro regente, representante do norte. E eu coloquei isso aí, enfim, eu quis ser engraçado. Mas eu acho que, espero que tenha funcionado aí com você. Eu não vou prolongar muito, porque se eu já fico sem graça presencialmente, imagina online. Vamos lá, pessoal. Então, o que você observa aí é o seguinte. Primeiro, as Forças Armadas Brasileiras, representadas por um brasileiro, Francisco de Lima e Silva. Deixa eu ver se eu não estou, de repente, na frente do slide aí. Tô não, tô pequenininho aqui. Segundo, um representante do Sul. Terceiro, um representante do Norte. Então, você tem um governo aí de norte a sul, que vai dialogar com as elites, e tem os militares. Vamos pensar o seguinte: quais são as principais medidas tomadas por esses regentes permanentes? Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu pegar a canetinha aqui para começar a arriscar. Primeira característica: eles garantiram a suspensão do poder moderador. O que é que isso quer dizer? Que nenhum regente poderá controlar os demais 3 poderes. Então, o poder moderador só pode voltar quando Dom Pedro II assumir o trono. Estão percebendo que eles estão evitando qualquer possível futuro golpe sobre a regência. E que, de repente, alguns regentes se tornem autoritários. Bom, segundo passo. Suspensão do poder de dissolução. Vou explicar isso melhor. O que é que isso significa? A partir de agora, além de suspender o poder moderador temporariamente, né, obviamente, como já disse, suspensão, eles também tiraram do Poder Executivo o poder, a atribuição, a possibilidade de dissolução da Assembleia do Congresso. Lembra que Dom Pedro I, por exemplo, ele, quando não aceita aquela Constituição da Mandioca, que foi o projeto anterior à Constituição de 24, ele acaba dissolvendo a Assembleia, o Congresso. Então, ninguém agora mais pode dissolver. É uma maneira autoprotetiva. Então, os próprios políticos brasileiros se protegendo, criando medidas para proteger os poderes, né? Próximo passo. Um dado interessante aqui. Eles vão criar a pasta ministerial, formada por um brasileiro, e vão nomear um cidadão que vai ficar muito popular, mas muito polêmico. O Diogo Feijó. Diogo Feijó, ele era um padre paulista, muito vinculado à política e tudo mais, e que foi escolhido como ministro da Justiça da Regência Trina Permanente. Ele tinha uma postura muito polêmica, por exemplo, com relação ao sacerdócio. Ele era contrário ao celibato, ele não acreditava na ideia do celibato, ele, enfim, me parece um pouquinho que ele bebia da fonte ali daquele período de reforma protestante, apesar dele ser católico ferrenho. Lutero, Calvino, que diziam que um sacerdote ele pode sim ter família, se referindo ali à Sagrada Família, enfim. Ele pode sim até para aconselhar outras famílias, basta que ele seja santo, fiel ao seu matrimônio. Enfim, era a visão dele.
Então, ele era contra o celibato e também ele defendia posturas mais, eu diria, enérgicas do governo. Ele chegava, por exemplo, a dizer que eh, o povo brasileiro nasceu para ser dócil, pacífico, e que não se podia deixar que algumas figuras acabassem contaminando eh, o povo brasileiro, aquela teoria do fruto podre, né, que contaminaria a árvore. Enfim, não sei se é bem isso. Mas ele defendia que contra aqueles que protestassem contra o governo deveria haver repressão. É bom lembrar que nessa época haviam grupos que protestavam contra o novo governo. E isso nos dá margem para falar, daqui a pouco eu volto para Diogo Feijó, para falar de um outro tópico muito importante do período regencial, que é justamente o surgimento dos partidos políticos no Brasil. Lá durante a Constituição, a Constituinte de 23, que foi dissolvida depois, tudo mais, havia uma divisão muito clara de interesses entre deputados brasileiros e deputados portugueses. Alguns historiadores até chamam, de maneira mais genérica, de facção portuguesa, o Partido Português, e facção brasileira, o Partido Brasileiro. Mas não havia uma organização muito clara, uma pauta muito clara. Então, para muitos analistas, historiadores, os primeiros partidos no Brasil, a estrutura partidária no Brasil, ela surge durante o período regencial de fato. Quais são os partidos que vão aparecer após a abdicação de Dom Pedro I? Porque tem liberdade a partir de agora para fazer, para se manifestar, entre aspas. Né? Então, primeiro, olha aqui na tela. Deixa eu verificar mais uma vez se minha telinha é pronto. Eu estou bem quieto aqui sem atrapalhar vocês, né? Essa imagem não está atrapalhando. Mas vamos lá. A gente teve, por exemplo, 3 partidos. Para alguns historiadores isso lembra um pouquinho aquela divisão lá da Revolução Francesa, sabe? Girondinos mais conservadores, jacobinos mais radicais, no meio um pântano ou uma planície moderada, né? Então vamos pensar aqui, ó. O Partido Restaurador, ele surgiu após a abdicação. Ele era chamado de Caramuru. Caramuru foi um apelido, né? Um nome de batismo, melhor dizendo, de Diogo Álvares, que a história do artista plástico que acabou sendo degradado para o Brasil e casou com índias tupinambás, acabou sendo o chefe da tribo e tudo mais. Então, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Então, o que é que vai acontecer? Eu acho que não saiu a câmera do ar, não. Deixa eu verificar só. Então, o que é que vai acontecer? Caramuru era por causa desse apelido, desse lendário artista plástico português que acabou virando líder entre os tupinambás. E o que é que eles queriam de fato? Como já diz o nome, eles queriam restaurar o primeiro reinado. Eles queriam a volta de Dom Pedro I para o Brasil. Dom Pedro renunciou, abdicou, então volta Dom Pedro. Essa era a grande ideia deles. E assim, cara, eles fizeram movimentos em Pernambuco, por exemplo, saíram nas ruas, ali na região do Recife Antigo, para pedir a volta de Dom Pedro. Chegaram a trocar cartas com Dom Pedro. Mas é bom lembrar que quando Dom Pedro abdica e vai para a Europa, primeiro ele passa na França, depois ele vai a Portugal, ele continua a sua luta contra Dom Miguel. Lembra que o irmão dele tinha tomado o trono da filha dele, da filha de Dom Pedro, Dona Maria Glória. Então ele se dedica a essa guerra e acaba morrendo em 1834. Ele morre, até faz um testamento bem interessante, bem bonito, né? Antes de morrer, alguns, alguns documentos que falam que ele morreu de doença respiratória, enfim, que ele teria escrito um testamento pedindo para que o corpo dele fosse enterrado em Portugal com o uniforme do Exército Brasileiro, mas o coração fosse tirado do corpo dele e levado para o Brasil. Isso acabou sendo feito, uma curiosidade aí. Então, trocaram cartas, os restauradores trocaram cartas com Dom Pedro, mas acabaram não conseguindo que ele voltasse para cá. Dom Pedro morre em 34 e o Partido Restaurador acaba deixando de existir nessa fase, nesse período, após a morte de Dom Pedro. Não fazia mais sentido pedir para restaurar o primeiro reinado se Dom Pedro morreu em 34. Então,
Esses restauradores, futuramente, eles vão fazer parte de um partido chamado de Partido Conservador. Né? Eles vão se juntar com esse segundo partido que a gente vai estudar agora, os liberais moderados. Ora, quem são os liberais moderados? Os liberais moderados, primeira coisa, apelido dos caras, tá? Lembra que, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem. Tô batendo direto aqui na TV, né? Aí o meu cenáriozinho fica balançando. É, lembra que aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum dar a alguns partidos alguns apelidos, né? E, por exemplo, petistas, coxinhas, PSDBistas. Aliás, perdão. Errei completamente. Petistas, por exemplo, mortadelas. PSDBistas, coxinhas, lá em 2013. O próprio PSDB, depois coxinha virou um sinônimo mais amplo. Mortadela também, coisa horrorosa, né? Que debate em baixíssimo nível. É, O PSDB, quando foi criado após o regime militar, a ditadura, barra, barra regime, como você preferir, mas como eu já disse várias vezes, para mim, foi ditadura militar, civil militar. Depois dali surgiu o PSDB ganhou um apelido, né? Tucano, os tucanos, em homenagem à sua premissa inicial, lá no início, que ele nunca cumpriu muito bem, que era a defesa da sustentabilidade. Mas vamos lá. É, então, enquanto os restauradores tinham os caramurus, apelido, o outro partido, os liberais moderados, eram chamados de chimangos. Chimango não é um adjetivo, tá? Não é um elogio, aliás. Chimango é uma árvore carniceira, uma árvore de porubu, recorrente lá no sudeste, sul do país. Então é como se dissessem, esses são os carniceiros, né? Os caras que comem a carne do povo e tudo mais. Era uma crítica dos opositores. Então, quem eram esses liberais moderados? Geralmente, enquanto os restauradores eram portugueses, que viviam no Brasil, os moderados eram geralmente os ruralistas, as alas mais, eu diria, conservadoras, propriamente do governo. Então, eram escravistas, defendiam a monarquia parlamentarista. Eu quero rei, mas eu quero parlamento e eu quero controlar o parlamento. Eles defendiam a centralização da criação das leis no Rio de Janeiro, como Dom Pedro pregou, ou seja, monarquia parlamentarista, unitarismo, eram ferrenhos defensores da vocação agrícola do Brasil, que o Brasil não deveria se modernizar economicamente, e também defendiam a escravidão de maneira muito ácida, muito ferrenha. O terceiro partido, ele era tipo ali o jacobino da Revolução Francesa, o jacobino, partido lá de Robespierre, né? Entre aspas, tá? Eu estou colocando as comparações, mas de maneira bem superficial. É, Os liberais exaltados, eles tinham primeiros apelidos, vamos lá, né? Eles eram chamados de jurujubas, em homenagem a uma praia onde eles se reuniam, os correligionários, os partidários, mas também eram conhecidos como farroupilhas ou farrapos, por conta, geralmente, das roupas que eles utilizavam. Eram pessoas que não eram da elite top, mas eram tipo a classe média ali. Por isso chamava-se as suas vestes de farrapos. Então, o que esses caras defendiam? Enquanto os restauradores, lembra comigo, defendiam a volta de Dom Pedro, mas acabaram quando Dom Pedro morreu. E se juntaram depois com os moderados, que por sua vez defendiam a monarquia parlamentarista, unitarismo, escravidão, vocação agrária. Os exaltados, eles eram, eu diria, mais liberais. Em que sentido? Eles defendiam, muitos, o modelo republicano, tá? Eles queriam que o Brasil fosse republicano e federalista, ou seja, que cada estado tivesse poder de criar suas leis. E que, por sua vez, também, para alguns, não são todos, mas para alguns dos seus membros também deveria debater a abolição. Para alguns isso era um tabu, para alguns abolir a escravidão de maneira mais radical, e para outros abolir a escravidão, garantindo que os proprietários no Brasil, enfim, eles não fossem prejudicados economicamente e, consequentemente, essa abolição seria gradual, fazendo a transição de economia.
Bom, com o tempo, eu acho que eu risquei aqui e não ficou legal. Deixa eu ver aqui. Espera um momento. Deixa eu corrigir aqui. O que eu risquei regressistas. Então, restauradores e liberais moderados, os dois, acabaram se tornando, depois se fundindo, e viraram regressistas. O Partido Regressista, olha que eles eram bem conservadores, né? Acabou sendo conhecido no Segundo Império como Partido Conservador. Foi um dos mais importantes do Segundo Reinado. Os liberais exaltados, com o tempo, acabaram se chamando, em oposição aos regressistas, eles se consideravam progressistas. E em seguida, com o Segundo Reinado, eles passaram a se chamar liberais, eles eram mais abertos, progressistas, liberais. E durante o Segundo Reinado, nós teremos justamente essa bipolarização. Partido Democrata e Republicano nos Estados Unidos, durante um bom tempo no Brasil, PT e PSDB, e aí os conservadores e os liberais, que depois acabaram surgindo com esses partidos. Voltando para cá, lembra que a gente falou que a regência trina provisória, ou permanente, perdão, ela além de suspender o poder moderador, suspender o direito de dissolução do executivo com relação à Assembleia, eles também nomearam o ministro da Justiça, Diogo Feijó, que era bem polêmico, padre francês. O que é que a principal obra, dentre tantas, mas a principal de Diogo Feijó, foi a criação de um mecanismo que a gente vai chamar de Guarda Nacional. Coloca na cabeça aí. Ora, o que é a Guarda Nacional? Cuidado com a casquinha de banana. Tomar aqui meu chazinho, não sei nem se fez barulho desagradável. Deu tomando chá aqui. Tô viajando já, né? E vamos lá, pessoal. Então, espero que vocês estejam bem aí, estudando. Perceba que eu estou sendo bem didático, mastigando bastante, para que vocês, apesar da distância física, entendam tudo como a gente trabalha presencialmente lá na atmosfera, na nossa sala maravilhosa. Então, espero que você esteja aí acompanhando bem, tá? Acho que já posso aumentar um pouquinho minha imagem e vou ficar aqui na frente do WhatsApp de Braulio Muniz. Então, pessoal, vê só. O que foi a Guarda Nacional? Coloca na tua cabeça. A Guarda Nacional, ela não é um exército feito para combater estrangeiros que viessem invadir o Brasil. Pelo amor de Deus, não vai dizer isso não. Tem muita casquinha de banana, cara, mas muita mesmo. Ah, a Guarda Nacional, como já diz o nome, evita a invasão de estrangeiros ao Brasil. Mentira, tá? A Guarda Nacional foi um mecanismo criado para combater os movimentos internos contra as elites brasileiras. Anota aí que eu vou ser bem enfático, porque tem questões que falam disso. A Guarda Nacional é um mecanismo militar ou paramilitar, melhor chamado de paramilitar, já vou explicar por quê, criado pelas elites, por Diogo Feijó, para combater os movimentos populares contra as elites. Fechou? Entendeu? Deixa eu explicar melhor como é que isso funcionava. No interior, os militares, os latifundiários, eles tinham, a partir de agora, o direito de criar milícias, tropas. E essas milícias, que combateriam movimentos locais, elas eram sustentadas pelos próprios fazendeiros e pelos próprios participantes. Os participantes tinham que, por exemplo, comprar seu uniforme, cobrir suas necessidades. Então, em geral, a Guarda Nacional começa a ser habitada ali, ocupada por membros da elite, né? Comandada por membros da elite, enfim. E ela tem esse objetivo de defender a elite, tem um espírito de corpos entre eles, os membros da elite. O coronel, né, que será o comandante, era então senhor das terras, o latifundiário que criou sua tropa local. Ele passou a ganhar o título de coronel. Isso mais lá na frente vai descambar no que a gente chama de movimento coronelista. Muitos desses latifundiários que começam a ter poder local, militar, eles começam a interferir nas eleições, intimidando os eleitores. Isso vai ficar muito comum durante o Segundo Reinado, o voto de cabresto, né, começa a surgir,
o voto das eleições da chibata e mais forte ainda durante a República Velha, tá? Bom, o coronelismo é muito forte, os currais eleitorais começam a surgir e esse mecanismo chamado de Guarda Nacional, ele foi baseado em outras peças que já existiam em outros países. Deixa eu botar aqui maior para vocês. A Guarda Nacional, nossa, ela foi inspirada na Guarda Nacional da Revolução Francesa. É uma cópia, entre aspas, brasileira, né? Ela também foi influenciada pela Guarda Nacional criada nos Estados Unidos nesse mesmo período. E ela tinha uniformes muito galantes, eu diria, pagos pela elite, membros da elite, uniformes que de alguma maneira, mesmo que um pouquinho longe, se assemelhavam aos uniformes franceses. E hoje nós temos a nossa Guarda Nacional, né? Mas é uma força federal que pode ser mandada em caso de calamidade pública pelo presidente, pelo ministro da Justiça e da Defesa, da Segurança Pública, aliás. Enfim, professor, mas por que ele criou esse mecanismo de controle aos movimentos? Porque durante esse período, a regência, a gente vai ter uma série de movimentos sociais que vão acontecer dentro do Brasil. Por exemplo, vamos falar já de alguns deles. O primeiro que eu vou comentar aqui é justamente, deixa eu pegar aqui a caneta e marcar texto aqui, um movimento chamado de cabanagem. O que é a cabanagem? Foi um movimento que aconteceu em Belém do Pará, liderado por cabanos, que eram pessoas muito pobres, que viviam em cabaninhas de palha, em casinhas de taipa, enfim, na margem dos rios, e que queriam melhores condições de vida. O protesto foi contra a pobreza, contra os privilégios que os lusitanos tinham em Belém. Havia muitos lusitanos em Belém. E por justiça social, contra a violência policial e tudo mais. Nós tivemos dois irmãos, né, que acabaram, os irmãos Vinagre, sobrenome Vinagre, que acabaram assumindo o poder, depois Félix Malcha, enfim, personalidades daquela região, mas o movimento acabou não dando certo, né? Foi um movimento contra as irregularidades e o autoritarismo do império, enfim, no geral. A balaiada foi um movimento que aconteceu justamente no Maranhão, liderado por Manuel Balaio. Mas era um movimento bem interessante porque, assim, tinha matizes ali do movimento da cabanagem, protesto contra a pobreza, contra a violência policial, contra a falta de participação política devido ao voto censitário. Mas também houve outros fatores, por exemplo, inclusive a luta contra a escravidão. Havia muitos membros de quilombos que participaram desse movimento contra o governo. Mas uma curiosidade, tanto a balaiada, que tem esse nome por causa de Manuel Balaio, um popular, quanto a cabanagem, foram movimentos locais, mas que não tinham a pauta independentista, emancipacionista, separatista. Então, cuidado com as questões aí. Essas duas foram movimentos contra a pobreza, contra a desigualdade, enfim, que acabaram não dando certo. Já se a gente descer um pouquinho mais, por exemplo, nós teremos em 35, lá na Bahia, em Salvador, a Revolta dos Malês. O que foi a Revolta dos Malês? Malê, ou Malê, é como se chamava um muçulmano negro, um muçulmano africano negro que viesse para o Brasil. Era um escravo malê. Uma curiosidade, durante o período joanino, que a gente já estudou, Dom João trouxe muitos escravos do norte da África. E daí muitos já eram islamizados. Se você olhar o norte da África, Marrocos, Tunísia, Líbia, Egito, é tudo muçulmano, né? Os países. Então, esses muçulmanos em Salvador, negros, escravizados, muçulmanos, eles liam o Corão, eles eram alfabetizados em árabe, e eles acabavam escrevendo cartas uns para os outros, e encontrando no Corão passagens que condenavam a escravidão do muçulmano.
Então, por fatores ali de crença, de cultura, cara, tem muito islamismo no Brasil, cara, muito, muito. Tem muito da cultura islâmica aqui. Até porque Portugal foi colonizado por árabes, por mouros, né? Enfim, tem muita coisa. Então, esse movimento foi um movimento feito por escravos, negros muçulmanos que tentaram tomar Salvador, na Bahia, para declarar sua emancipação, mas acabaram não conseguindo também. Foi um movimento frustrado e, eu diria, muito violentamente reprimido pelo período regencial pelo governo por Diogo Feijó. Percebeu o porquê da Guarda Nacional agora? Para combater esses movimentos que estavam se multiplicando pelo Brasil. A Sabinada foi um movimento que aconteceu na Bahia. Então vamos lembrar: cabanagem em Belém do Pará, balaiada no Maranhão, malês na Bahia, Sabinada também na Bahia. E aí vem um dado interessante. Essas duas últimas que eu vou falar foram movimentos separatistas. Sabinada e Revolução Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. A Sabinada, ela tem um componente interessante. A elite baiana, vocês sabem muito bem que já faz um tempo que a elite baiana ela era um pouco avessa ao império. Desde o momento que, enquanto colônia ainda, Salvador perdeu o status de capital, isso vocês lembram muito bem, né? Com o governo lá de Marquês de Pombal. Já havia essa resignação, houve depois a Conjuração Baiana. Então, essa insatisfação, o privilégio dado aos portugueses, a crise econômica da agricultura açucareira da Bahia também. Então, tudo isso catalisou um processo revolucionário contra a regência de Diogo Feijó, que era autoritário, o desejo por uma emancipação, o desejo por criar as próprias leis. Então, a Sabinada tem esse nome porque foi liderada por um médico chamado de Francisco Sabino, é a elite da Bahia que lidera esse movimento. E o objetivo era criar a República Baianense. República presidencialista, com 3 poderes. Não se falou de maneira substancial sobre o fim da escravidão. Mas, enfim, ideias liberais, ideias iluministas dentro desse movimento, que também não vai chegar nem a eclodir, a acontecer. Ele vai ser reprimido antes de estourar no Brasil. E, por fim, a Revolução Farroupilha, que essa foi a mais longa de todas, tá? A Revolução Farroupilha, ela demorou basicamente 10 anos. Ela foi do período regencial ao segundo reinado. Quais são as principais características da Farroupilha? Eu já falei isso em sala de aula para vocês, quando eu falei de pecuária. Primeiro, além das insatisfações com relação ao unitarismo da Constituição, a existência do moderador, apesar dele estar suspenso, a Constituição ter sido outorgada, a falta de espaço, a falta de investimento, os juros altos, né, os impostos altos. Havia um componente a mais aí que era a questão da carne de charque. Naquela época, o Rio Grande do Sul era um grande produtor de charque, tinha charqueadas. A gente já viu. Eita, caiu o microfone aqui. Eu acho que eu apareci com a cara de susto, né? O receiverzinho, o receptor, acabou caindo e, enfim, vamos voltar para cá. Não liga não. Eu acho que espero não ter ficado muito esquisito o meu susto. Mas vamos lá. Então, o Rio Grande do Sul tradicionalmente sempre foi um grande produtor de carne de charque. E nessa época havia muitos impostos sobre a carne de charque, né? Então, os gaúchos começaram a perceber que o próprio Uruguai, pagava muito menos imposto do que as carnes brasileiras. Ou seja, chegava mais no Rio de Janeiro carne uruguaia do que carne gaúcha. Então isso foi tipo o estopim, a gota d'água. Os gaúchos, liderados por Bento Gonçalves e por um italiano revolucionário chamado de Giuseppe Garibaldi, eles iniciaram um processo revolucionário com o apoio das elites gaúchas e acabaram
declarando a independência do Rio Grande do Sul, que passou a ser conhecida como República do Piratini, né? E Santa Catarina também ficou independente, quando Davi Canabarro, que era também um revolucionário da época, e Santa Catarina se tornou o que a gente chama de República Juliana. Era a ideia de tornar o Sul, praticamente quase todo o Sul, independente. Hoje, se você procurar aí no Google, lá no Rio Grande do Sul, no sul do país, enfim, na região, existem muitos membros do grupo, da facção, do partido chamado Sul é Meu País, né? Do grupo, aliás, precisa chamar de grupo, que defende a independência da região sul inteira. Dá uma pesquisada aí, é um tema importante. E aí, galera, durante 10 anos, o Rio Grande do Sul ficou independente, até que depois de tantos conflitos, o Barão de Caxias, filho ali do Francisco de Lima, que era o regente permanente, ele vai lá e combate em 45 a Farroupilha, assina com os revoltosos a paz do Poncho Verde e o Rio Grande do Sul acaba sendo reintegrado ao Brasil e também ganha benefícios fiscais. Então, foram dois movimentos separatistas, a Sabinada e a Farroupilha. A Farroupilha conseguiu, a Sabinada não, mas a Farroupilha durou 10 anos, depois perdeu a autonomia, o Rio Grande do Sul, e as populares malês contra a escravidão muçulmana ali, na Bahia, a balaiada no Maranhão e a cabanagem lá no Belém do Pará. Bom, vamos seguir um pouquinho mais para terminar essa nossa aula. Então vamos revisar só rapidinho. Se liga aí, que é hora da revisão. Dom Pedro I abdica, deixa seu filho no seu lugar. Vamos lá, segue comigo a velocidade. O filho que fica no seu lugar é Dom Pedro II, que tinha 5 anos de idade. E, enfim, devido a uma série de contratempos, criou-se a regência trina permanente, que tem como sua principal característica a exclusão, né, dos portugueses dos altos cargos. Depois vem a regência trina permanente, que começou a suspender o poder moderador, suspender o poder de dissolução do Congresso, nomeou Diogo Feijó como ministro da Justiça, que por sua vez o Diogo Feijó criou a Guarda Nacional, tá? Olha que legal, pessoal. Parei aqui do nada para ver o relógio. Dia 21, acabou de virar sábado para o domingo. Meu aniversário hoje. E que bacana. É o primeiro aniversário da minha vida que eu inicio fazendo uma aula, exercendo a minha um dos meus grandes propósitos, que é me comunicar com jovens através da história, né? Sendo docente. Que bacana, que bacana. Espero que seja, estou me dando parabéns aqui. Espero que seja mais um ciclo muito bacana, como tem sido os meus 31 ciclos, né? Tô ficando velhinho, mas inaugurei lecionando. Que legal. Vamos lá. Daqui a pouco eu paro. Vou dar aquela cochilada legal para me preparar para a festa com a família. E vocês se preparem aí para o nosso retorno. O nosso retorno em agosto vai ser legal. Bom, pessoal, seguindo mais. A gente estava fazendo uma revisão, né? Então, Diogo Feijó cria a Guarda Nacional, que tem como objetivo combater os movimentos sociais internos, que deu origem ao termo coronelismo, que deu origem aos currais eleitorais mais adiante, que foi baseado na Guarda Francesa. A gente viu também o surgimento dos partidos, o Restaurador, que era o português, que acabou com a morte de Dom Pedro, que queria a volta de Dom Pedro, os liberais moderados, que eram da aristocracia rural, o Brasil com vocação agrária, o unitarismo, as leis no Rio de Janeiro, sem federalização do sistema, a manutenção da escravidão, os liberais exaltados, que eram os caras que defendiam a república presidencialista, 3 poderes, eram liberais, e muitos deles defendiam o fim da escravidão, e esses caras migraram, né? Restauradores e liberais moderados se fundem e viram regressistas, depois conservadores, e os liberais exaltados viram progressistas e liberais no segundo reinado. Falamos um pouquinho também das revoltas regenciais
E vamos finalizar essa aulinha falando da última fase da regência, que é o que nós chamamos de regência una. Vamos lembrar mais uma vez, estou lembrando muito. Regência trina provisória, regência trina permanente e a regência una. O que foi essa regência una? Bom, ela surgiu de um ato adicional, de uma alteração na Constituição, que foi feita pelo próprio Diogo Feijó. A gente diria aí uma emenda constitucional. A Constituição dizia que a regência deveria ser trina, mas ele altera, enquanto ministro da Justiça, de maneira arbitrária, por sinal. Ele altera a Constituição e decreta que a partir de agora a regência será una, ou seja, apenas um regente, e esse regente permanente, ele será eleito, tá? Ele será eleito pela Assembleia. Como ele tinha uma grande influência dentro da Assembleia, e ele era um exaltado, assim, entre aspas, não era um exaltado, mas ele tinha algumas visões liberais e outras conservadoras. Ele era em cima do muro ali, hora de um lado, hora do outro. O que é que ele vai fazer? Em primeiro lugar, para agradar aos progressistas liberais, ele vai criar, enquanto regente único, eleito pela Assembleia, ele vai criar as assembleias provinciais, legislativas. O que isso quer dizer? É a instalação daquele modelo norte-americano. Cada província terá o direito de criar suas próprias leis. Cara, isso vai agradar muito as elites locais. Só que, ao mesmo tempo, se você observar, isso vai inspirar algumas províncias a sua independência. Aquela ideia de que eu agora tenho o poder de criar leis, mas eu quero criar todas. Eu não quero estar sobre o crivo, a chancela da capital do Rio de Janeiro. Para muitos críticos, essa medida ela é chamada de carta de anarquia, porque ela estimulou muita gente a pensar em autonomia. Segundo passo. Como eu já falei, a regência una seria eletiva por eleição, né? Ele foi eleito. O mandato permanente de 4 anos. E mais, ele também vai decretar, olha a contramão aí. Ao mesmo tempo que eu permito que cada província crie suas próprias leis, ele vai dizer que a partir de agora, todos os governadores de províncias, isto é, estados, os governadores dos estados, eles serão nomeados pelo Rio de Janeiro. Então você dá aos conservadores o poder sobre o executivo de nomear, né, esses governadores, os caras estavam ali concentrados no Rio, e você dá aos mais liberais a autonomia provincial. Então eles soube jogar com essas duas forças. Próxima coisa interessante que eles vão criar, tá? No momento que eu estabeleço que o Brasil tem suas próprias assembleias provinciais, que o centro, a capital, nomeia os governantes, controla o executivo, a gente costuma dizer que, de alguma maneira, o Brasil acabou vivendo uma experiência republicana. Anota isso aí, que isso é muito importante. O que foi essa experiência republicana? Ora, cara, as províncias podiam criar suas leis. Não tinha mais poder moderador, ele estava suspenso. Não tinha mais poder de dissolução da Assembleia. Os poderes estavam resguardados e agradados. Então, muita gente vai dizer que o Brasil viveu uma experiência tipo Estados Unidos. Não tem rei, porque o rei não tem idade para governar. Tem o regente eleito. Tem 3 poderes, porque o quarto está suspenso virtualmente. Tem eleição. Eu acho que eu já repeti isso aí. E tem federalismo. Se liga se houver essa comparação. Só que, com essas medidas, além de desagradar os conservadores, quando ele deu autonomia para os estados, para as províncias criar suas próprias leis, já havia essa acusação de que ele criou uma anarquia no Brasil, Diogo Feijó também não conseguiu controlar as revoltas que eclodiram durante a sua regência. Vamos lembrar aqui, se eu pegar o mapa, as revoltas que aconteceram durante o governo dele. A cabanagem começou, Malês começou, Sabinada no finalzinho e Guerra dos Farrapos. Ou seja, foi uma tragédia no sentido de que ele pretendia controlar os movimentos com a Guarda Nacional
e acabou não conseguindo colocar em prática, não honrou o que prometeu. Então, ele não renuncia oficialmente, ele vai acabar deixando o cargo vago, ele se afasta por motivo de saúde, muitos dizem que foi uma saída honrosa para não renunciar. E no que ele sai, a Assembleia elege um senador para ser o regente, o Araújo Lima, um senador pernambucano extremamente conservador. Araújo Lima vai governar, pautando suas medidas nos ideais do Partido Liberal Moderado, dos regressistas, que vai virar depois conservador. Quais são as medidas principais? Em primeiro lugar, ele vai restabelecer o unitarismo, ou seja, ele vai tirar das províncias o direito de criar suas leis. Então ele rasga, né, o ato adicional, entre aspas, uma parte desse ato que dava mais autonomia às províncias. Ele rasga o federalismo. Isso vai desagradar quem? Os liberais agora. Perceba que começa uma briga, né, entre os progressistas liberais e os conservadores regressistas ali, ó, sempre pelo poder. Isso vai continuar durante quase todo o segundo reinado. Então, Diogo Feijó primeiro, mais próximo dos liberais, apesar de agradar os conservadores, e Araújo Lima, por sua vez, totalmente alinhado aos conservadores. Então, olha que interessante. Além do unitarismo, ele também vai criar o famoso Código Criminal. O que é isso? Ele vai decretar que a partir de agora os delegados possam fazer investigações e que, ao mesmo tempo, nos municípios possam haver juízes. Ele vai criar cortes municipais. E se você para pensar, isso não é inocente não, tá? Quando eu crio cortes municipais, eu estou dando poder para que as elites locais repreendam ali os movimentos sociais, sobretudo dos pobres, os populares. Então era uma maneira de dizer, ó, vocês prendem e vocês julgam aí. Era mais rápido. E dando aos delegados o poder de investigar, você dava justamente a esse cara o poder de condenar, investigar, denunciar, e o tribunal de condenar manifestantes. Tá? Lembrando que isso gerou uma corrupção imensa, porque a mesma família que tinha um delegado tinha um juiz. Né? Então, se o cara cometesse o crime da família, o delegado não denunciava, o juiz nunca condenava. O delegado condenava pro forma e o juiz inocentava, enfim. Essa coisa é bem antiga na história do Brasil. E por fim, outra medida do governo dele, que foi importante e polêmica, foi a criação do que a gente chama de Lei Interpretativa do Ato Adicional. Repete aí. Lei Interpretativa do Ato Adicional. O que significa essa lei? Essa lei vai dizer o seguinte. Primeiro, preste atenção. A partir de agora, ele não anulou o ato adicional. Mas ele está dizendo que o ato adicional deve ser interpretado de outra maneira. É uma lei que determina como interpretar o ato adicional. Então, por exemplo, as províncias podem criar suas leis? Não mais. Elas podem nomear seus governadores? Não, permanece. A partir de agora, quem julga é o centro do país ou são os municípios? Os municípios. Então ele altera a interpretação do ato adicional e acaba basicamente desfazendo tudo que que Diogo Feijó fez. E aí, galera, interessante sim. Araújo Lima não vai agradar as elites liberais, assim como Diogo Feijó não agradou as elites conservadoras. E os liberais se sentindo traídos por essa manobra da lei interpretativa, que praticamente acabou com os efeitos do ato adicional, acabou com a experiência republicana no Brasil, entre aspas, tá? O que vai acontecer? Os liberais, eles vão começar a tramar um golpe. Vamos derrubar os conservadores. A gente precisa derrubar Araújo Lima do poder. E aí, esses liberais, eles vão começar a defender que Dom Pedro deva assumir o mandato com 14, 15 anos incompletos, né? 14 anos, quase 15 anos. A única maneira de derrubar os conservadores sem dar um golpe de Estado, dando um golpe branco dentro da lei, existem golpes dentro da lei, tá? É bom que vocês saibam disso. Não é porque seguiu a lei que é ético, que é moral, né? Existe aquilo que segue a lei, mas que não é ético. Então se liga disso aí. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um abaixo-assinado, um projeto de lei, para alterar a Constituição, os liberais, para que a maioridade do imperador não fosse apenas aos 18, mas aos 15. Quando Dom Pedro completasse 15,
imediatamente tiraria Diogo Feijó do poder. E aí os liberais se tornariam próximos de Dom Pedro II. E foi isso que eles fizeram. Eles criaram uma campanha para antecipar essa maioridade de Dom Pedro, conseguiram diversas assinaturas e conseguiram, enfim, depois dessas assinaturas todas, decretar que Dom Pedro seria o único brasileiro até a maioridade com 15 anos incompletos. E aí, consequentemente, esse projeto progressista ele vai se afastar dos regressistas, afastar os regressistas do poder. E quando Dom Pedro assume, em 1840, Dom Pedro II, no dia 22 de julho, amanhã, aniversário, meu aniversário hoje e amanhã, a data do início do segundo reinado. Em 22 de julho de 1840, Dom Pedro ele assume o poder, é muito jovem e passa a governar o país, deixando para trás o período regencial, através de uma manobra feita pelos liberais, que alteraram a Constituição para tirar Araújo Lima do poder e colocar Dom Pedro mais cedo. Ou seja, Dom Pedro chega ao poder com o apoio dos liberais, que serão os primeiros beneficiados do seu governo. Aqui o menino Dom Pedro, tá? Bom, pessoal, eu me despeço de vocês porque o vídeo está ficando longo e eu desejo que vocês tenham um bom descanso. 56 minutos de aulinha total de regência e a aulinha passada explicando o que é regência, mas com a aulinha total de primeiro reinado. Aproveitem, bons estudos. Deixa eu me colocar aqui um pouquinho maior. Bons estudos e sucesso. Sucesso nos estudos e sucesso nas férias. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Lembrando-se mais um detalhe. Essa semana saem os vídeos de Antiguidade Oriental. Estou preparando tudo e vou colocando cada povo no videozinho por fora para vocês. Forte abraço, bons estudos e a gente em breve, em agosto, início de agosto, a gente volta. Valeu, e vai ter muita coisa agora, viu? Vai ter muita coisa. Vai ter simulado online, vai ter monitoria, marcação online. Eu quero criar alguns projetos para o segundo semestre. Um forte abraço, pessoal. Valeu.